E aí, meu querido aluno? E aí, minha querida aluna? Vocês estão bem? Você está bem? Estou bem. Como é que você está? Tá bem, né? Que bom, sua família está bem. Deixa eu te dizer uma coisa que ninguém te disse ainda. Fica em casa, viu? Eu estou em casa. Estou tranquilo aqui em casa. E você. Ah, você não está me vendo, né? É, você não está me vendo. Deixa eu aparecer pra gente ficar mais próximo, tá? Você admirar minha beleza. Vamos lá. E eu admirar sua beleza também. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, tudo bom? Como é que você está? Você está bem? Olha, é um prazer estar aqui para te ajudar nessa caminhada, nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, mas mesmo estando separados, nós aqui, professores Globomax, não significa que nós não estamos unidos com o mesmo propósito, tá bom? Que é te ajudar a chegar onde você quer, onde você tanto almeja, ok? Beleza? Então, eu sei que você está ansioso, né, para estudar, mas deixa eu falar uma coisinha para você. Vá com calma, não vá com muita sede ao pote não. Respire. Faça o seguinte: pegue uma caneta, pegue um lápis, pegue uma borracha, pegue o corretivo, pegue o apontador, pegue o caderno, pega a mochila. Não, a mochila não pega não, senão você vai sair. Pega a mochila não, tá? Pega essas coisas, coloca em cima da mesa e agora vamos dar o gás, vamos estudar. Se você já está com isso aí tudo em cima da mesa, beleza, tranquilo. Mas se você ainda não estava lá, pegava lá. Vamos lá. Eu espero que eu não vou sair daqui não, tá? Vou ficar aqui. Tranquilo? Show de bola? Galera não, você, seguinte, nós vamos dar prosseguimento a tudo que a gente estudou, tá certo? Nós vimos muitas coisas, né? Falamos sobre revoluções, falamos sobre a diferença entre revolução e golpe, você lembra? Nós falamos sobre os ideais iluministas, né, que influenciaram mudanças no mundo, esses ideais que tinham a razão como aquele grande o guia auge o grande guia do ser humano contra toda obscuridade da tradição e de toda e qualquer autoridade. Olha que coisa perfeita. Professor, me diz aí o nome de um iluminista que eu esqueci. Você esqueceu, mas você falou sobre um. Você falou sobre John Locke, o pai do liberalismo político. Você falou sobre Immanuel Kant, o grande filósofo alemão que deu início a uma corrente de pensamento chamada ideologia alemã, dos quais vieram Fichte, Schelling e o grande auge Hegel. Você falou sobre Kant. Você falou sobre Diderot. Lembra? Claro que lembra, você não esqueceu não. Você falou sobre D'Alembert. Você falou sobre Rousseau. Você falou sobre Adam Smith no campo econômico, o pai do liberalismo econômico. Você falou sobre Voltaire. Você falou sobre vários outros iluministas que nós estudamos e que ajudaram a construir essa nova perspectiva de pensamento, baseado na razão, que negava todo tipo de tradição e autoridade que impedisse o homem de crescer e de progredir na vida. Nós vimos os movimentos que foram gerados a partir do contato com esses ideais. Vamos lá, será que você lembra? Revolta das 13 Colônias, 1776. Muito bem. Conjuração Baiana, 1798. Muito bem, tá lembrando. Inconfidência Mineira, aqui no Brasil, junto com a Conjuração Baiana também, lógico, 1789. E agora nós vamos ver um movimento também que, que teve inspiração nos ideais iluministas, que foi a Revolução Francesa. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre a Revolução Francesa? Já. Diga lá, diga, eu escuto, diga. Sim ou não? Sim, se sim, parabéns. Se não, vamos ver agora, tá certo?
Vamos ver agora o que foi a Revolução Francesa. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar início, tá bom? Como eu falei, caderno, caneta, lápis, borracha e a mão, né? Porque você precisa copiar, você não vai copiar com a boca. Oh, meu Deus do céu, Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Vamos lá, meu amigo, prestando atenção aqui, vamos lá. Quando você olha para essa imagem, o que é que você vê? Professor, eu vejo a cor do Fortaleza. Meu amigo, faça isso não. Nós estamos falando das cores da bandeira da França. Muito bem. E o que é que você acha que estava acontecendo aí? Uma comemoração. Comemoração de quê? Exatamente. Da Revolução Francesa. Por que que a Revolução Francesa foi tão importante? Diga lá. Por que que ela foi tão importante? Por que que a Revolução Francesa marcou o início de uma era? Por quê? Por que ela marcou? Você lembra quando lá no sexto ano você viu a periodização da história, que você ouviu falar sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, Moderna e a Contemporânea? E a Contemporânea começa quando? Em 1789, exatamente. Então a Revolução Francesa, ela marca o início de uma nova era. Então anota aí, eu espero você anotar. Vamos lá, 1789, Revolução Francesa. Marca o início de uma era. Muito bem. Professor, mas isso não é uma perspectiva eurocêntrica, não? Olha como você prestou atenção na aula. Muito bem, exatamente. Essa divisão da história, ela é uma divisão a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Muito bem. Tanto é que a gente discutiu, você lembra? Os europeus, eles descobriram a América, eles descobriram o Brasil? Não, eles invadiram o Brasil. Aqui já haviam outros povos, né? Então, é uma discussão boa essa. Mas voltando aqui para o nosso caso. Quando nós falamos em Revolução Francesa, nós falamos em um marco da história que permitiu diversas outras mudanças oriundas desse fato, desse acontecimento. A Revolução Francesa aconteceu onde? Item A, na Caucaia, item B, em Fortaleza ou na França? Muito bem, tá sabendo, exatamente. Aconteceu na França, exatamente isso. E em que século ela aconteceu? No final do século XVIII. Quais foram os motivos que levaram à Revolução Francesa? Como foi o decorrer da Revolução Francesa? Quais as consequências da Revolução Francesa? Isso eu vou falar para vocês, vocês vão anotar, vão voltar o vídeo se necessário para entender novamente, beleza? Qual é o contexto em que ela nasceu? A nossa aula ela vai ser dividida em 3 momentos. O primeiro momento nós iremos falar sobre o contexto social da França no final do século XVIII. Anota isso. Num segundo momento nós iremos falar sobre o desenvolvimento dessa revolução, que ela não foi uma revolução de um dia nem dois, estamos falando de uma década. E no terceiro momento, as consequências e as mudanças dessa trazidas pela Revolução Francesa. Ok? Então vamos dar início aí à nossa maravilhosa aula, certo? O que é que você está vendo aí? Professor, não estou vendo nada. Muito bem, então você está vendo muito bem. Ok. Você está vendo que não tem nada aí, a não ser esse professor lindo aqui que vos fala. Nem se acha, né? Mas vamos lá. Ó, a França do final do século XVIII, ela tinha 28 milhões de habitantes, era o país, o território mais populoso da Europa e também o território mais desigual da Europa. Estava sob o antigo regime, certo? A sociedade francesa estava sob o antigo regime. O que isso significa? Significa que a sociedade era dividida em 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero, ok? Ele era formado pelo clero e detinha privilégios. O segundo estado era formado pela nobreza, que você está vendo ali no cantinho, era formado pela nobreza. Essa nobreza eram nobres que se utilizavam dos nomes, da linhagem, de status dentro da sociedade, era o rei e sua família,
Então, todo esse conjunto formava a nobreza. Também outros privilegiados. Você tem o clero muito privilegiado e a nobreza também muito cheia de privilégios. E ainda tem um terceiro estado formado pelos trabalhadores urbanos, por camponeses e pelos burgueses. Deu para entender? Ficou claro? Vamos lá. A sociedade francesa era bem desigual, muito desigual, a mais populosa no final do século XVIII e estava sob o antigo regime. Ou seja, uma sociedade formada por três estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado, que eram os camponeses, os burgueses, os trabalhadores urbanos. Isso está bem claro, né? Pois é. O que é que acontece? Eu vou mostrar para vocês uma imagem, que essa imagem mostra muito bem, assim, para fixar de vez como era dividida a sociedade francesa no final do século XVIII. Observa a imagem. Observou? Pois é. Clero e nobreza eram os mais privilegiados. Terceiro estado, burguesia e o povão, eram os não privilegiados. Quando nós falamos privilegiados, eu estou falando também sobre o não pagar impostos. Esses aqui que vocês estão vendo, o clero e a nobreza, eles pagavam quase nenhum imposto. Já os impostos mais pesados e a grande quantidade de impostos ficavam sobre as costas do terceiro estado, tá? Dos pobres, dos burgueses e dos camponeses. O que é que acontece? Ficou claro, né? Então, na próxima aula, nós iremos dar continuidade a esse assunto. Então, fique ligado que eu vou voltar para a gente continuar analisando o contexto dessa sociedade pré-revolução, tá? Um pouquinho antes da Revolução Francesa ter início, tá bom? Porque a gente precisa entender um contexto. Então, nesse primeiro momento, grave isso. Anote isso, tá? A sociedade francesa estava sob o antigo regime no final do século XVIII. Quem era esse antigo regime? Era uma sociedade formada por três estados: o clero, a nobreza e os burgueses. Burgueses, camponeses, trabalhadores urbanos. E sobre quem pesavam os impostos? Sobre o terceiro estado. Os dois primeiros estados, eles eram cheios de privilégios. Pessoal, beijo no coração, até a próxima.